Pai, louvamos o teu nome, te engrandecemos nessa manhã, ajuda-nos a compreender a tua palavra, a guardar os teus mandamentos, para que nós venhamos a obedecer 100%. Eu te peço isso crendo em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento, que o nosso entendimento não seja como religioso, mas como aquele que ama a tua palavra, ama te servir e ama fazer a tua vontade incondicionalmente. É o que nós pedimos hoje em nome de Jesus. Hoje, então, a gente vai encerrar esse bloco e eu vou fazer um apanhado de tudo e depois, se os irmãos tiverem qualquer dúvida, coloquem as questões. Tem o material da apostila online, né, onde vocês podem consultar tudo aquilo que foi colocado aqui na aula, tá bem? Então, eu aqui na folha da apostila 6, situações frequentemente que são consideradas o motivo da gente entrar com o divórcio. Eu vou repetir, o divórcio não é uma lei autorizativa, mas é uma lei normativa. O que significa isso? Deus não me autoriza a me divorciar. Eu tenho que buscar do Senhor a palavra revelada, se eu vou continuar nesse caminho ou se eu vou me divorciar. Por quê? O divórcio não é o plano perfeito de Deus, mas é um plano que Deus permite pela dureza do coração do homem. Mas acontecem situações que o divórcio é inevitável. E nós temos que entender isso. Ou seja, muitas pessoas dizem assim: Jesus disse que não, se fosse por coisa indecente, por imoralidade, podia divorciar. Mas você tem que buscar se é isso que Deus quer para a sua vida. Porque apesar do adultério, apesar da traição, Deus é um Deus de reconciliação e de vitória, amém? Então, cada caso é um caso. A gente não pode pegar, né, tudo colocar no mesmo saco e dizer, é assim e acabou. Não, porque nosso Deus é único, Ele trata com as nossas vidas particularmente, e Ele nos ensina de várias formas, porque existe a multissabedoria de Deus. Estão entendendo? Então a gente não pode chegar e dizer assim: eu já escutei, por causa de violência, por causa disso, eu botei aqui, por causa de violência, droga, marginalidade, imoralidade, adultério sistemático, perversão sexual, homossexualismo e abandono irreversível. São causas que levam a pessoa a ter uma lei normativa de um divórcio. O divórcio não é... O Deus abomina é o repúdio. Existem pessoas que estão casadas que nunca repudiaram seu marido, mas foram repudiadas. Por exemplo, imagine você que uma pessoa casa com uma pessoa que tem práticas homossexuais. Essa pessoa, quando casou, que fazia práticas homossexuais, ela tinha um objetivo. Talvez tentar se curar, sem estar curado, talvez dinheiro, a gente não sabe. Cada um é que sabe da sua vida. E essa pessoa vai e descobre que o marido tem essa prática. O marido continua nisso. Como que ela faz? Ela vai viver com uma terceira pessoa na cama? Ela repudiou o marido dela? Não. Ela foi o quê? Repudiada. O que é o repúdio? Nada mais é do que abandono, violência, desonra, traição, humilhação, rejeição, tudo isso. O que ela faz? Ela então está condenada a nunca mais ter a sua vida restaurada? O que vocês acham? Deus é um Deus de justiça, certo? Então o Senhor vai entrar com providência e vai ter uma lei normativa para aplicar, que no caso é o divórcio. Imagine você que essas pessoas, às vezes, se conheceram no mundo e um traiu o outro sistematicamente. Aí se convertem. Eu estou simulando casos aqui. Se convertem. Um se converteu genuinamente, continuou amando a Deus, arrependido. O outro ficou amigo do evangelho. Tinha uma aparência de conversão, mas lá no fundo não tinha. Voltou para a prática do pecado. E aí não se arrepende. E aquela pessoa vai arrastando aquilo com uma terceira pessoa na cama. O que ela vai fazer? Ela vai dar um tempo, vai orar, vai buscar a Deus, e a pessoa não se converte, ela está atrelada pela lei àquele marido. Mas aquele marido está desonrando, está humilhando, está traindo, e muitas vezes com violência, que a sua vida fica em risco. Como é que ela faz? Eu pergunto para vocês. Ela continua nisso? É por isso que nós temos visto tanto escândalo por aí, e tantas pessoas sendo mortas por causa de falta de quê?
de sacerdotes na igreja que vão aconselhar segundo a verdade de Deus, segundo a orientação do Espírito Santo. E pessoas, ela nunca foi repudiada. Ela nunca repudiou, mas ela foi repudiada. O que ela vai fazer? Ela vai entrar com uma lei normativa, que é o divórcio, e depois Deus pode restaurar a vida dela. Isso não significa que Deus também não possa restaurar a vida daquela pessoa quando ela teve o divórcio. Existem casos que as pessoas se separam, fazem divórcio. Meu marido mesmo tem um amigo. Eles eram casados há não sei quantos anos, se divorciaram, e depois se separaram e depois viram que não era nada daquilo e se reconciliaram. Esse é um caso. A gente pode pegar esse caso e colocar como uma regra? Não. Eu já vi pessoas que idolatram o casamento. Irmãos, a gente tem que entender uma coisa hoje muito séria. Existe um sentimento e uma ideia. Pessoas que casam com a ideia do casamento, sem o sentimento, a gente pode mudar de ideia, não pode? Pessoas que são fiéis a uma ideia, cuidado. Essas pessoas tendem a ser perfeccionistas e legalistas. Agora, se eu sou fiel a um sentimento, qual é o sentimento que eu tenho em relação a Deus? É um sentimento de honra, é um sentimento de obedecer, de ter direito, de não ter direito nenhum, porque é Deus que vai me dizer por onde eu devo caminhar, por que águas que eu devo passar. Por isso que hoje em dia tem muitas pessoas adoecidas, porque querem cumprir regras, querem cumprir uma ideia, são fiéis à ideia, mas não são fiéis a um sentimento. E aí, quando acontece uma circunstância, mudam de ideia e deixam de ser fiéis. Quando a gente é fiel a um sentimento, o que é um sentimento? É a expressão de uma emoção que eu tenho. Quais são as emoções? Raiva, medo, alegria, tristeza. Isso tudo são emoções que depois se transformam em sentimentos. Exemplo, a raiva pode se transformar em ira, em divisão na igreja, em falar mal do outro. Tá entendendo? Então, se eu sou fiel a uma ideia e não a um sentimento, eu preciso me converter ao meu marido e meu marido se converter a mim. Porque eu já escutei assim, sabe? Eu não traí o meu marido e eu não traí a minha esposa, ambos os lados, porque eu pensei assim, eu não vou trair Deus. Amém, isso é uma bênção, mas cadê o sentimento que você tem pelo seu parceiro? Você está sendo fiel a uma ideia? Ou você está sendo fiel a um sentimento? Porque amar não é um sentimento, amar é uma decisão. E quando eu decido amar, eu decido compreender quem é o outro, com as suas debilidades, com as suas fraquezas, com as suas emoções, com as suas diferenças, e eu vou fazer de tudo para converter o meu coração a ele, e vou fazer de tudo para que ele se converta a mim. Esse é o casamento perfeito no corpo, na alma e no espírito. Tem gente que é só amigo do marido, mas não faz sexo com o marido. O sexo é a renovação da aliança. O sexo é uma base. Sem sexo, você não tem como sustentar o casamento. Não é a principal coisa, mas é uma coisa que precisa existir. Mas se eu sou fiel a uma ideia, quando chegar nessa hora, eu vou travar. Estão entendendo como é sério isso? E eu preciso buscar ajuda. Por quê? Porque Deus, Ele cura a gente por inteiro, cura na nossa carne, cura na nossa emoção, nos nossos sentimentos, produzindo em nós domínio próprio das nossas emoções, paciência, amor de verdade, porque o amor você decide amar. Quando eu decidi que eu ia dedicar a minha vida ao meu marido, eu tenho que renunciar a muitas coisas que eu não gosto. Eu tenho que escutar a opinião dele. Quando a gente vive sozinho, a gente toma uma decisão e pronto, acabou-se. Não é? Mas quando a gente é casado, a gente não pode sair decidindo assim, aleatoriamente, porque eu quero, vou fazer e ponto. Eu tenho que pensar em mim. Isso é, sabe o quê? Dureza de coração, egoísmo. E não é a vontade perfeita de Deus. Então, quando a gente tem um marido, a gente não pode repudiar ele. O divórcio é diferente do repúdio. Repudiar é não tratar com alegria, não tratar com honra, não é ser pisada, é entrar na direção junto, é olhar para o mesmo alvo, é caminhar em santidade,
é honrar. Agora, se a outra pessoa não está no mesmo modo que você, ou você vai buscar Deus. Agora, se você sofre violência, se você apanha, não é só violência de apanhar, não. Tem gente que sofre violência psicológica, emocional, e a pessoa fica doente e chega à morte. Chega a ter depressão, porque existem 3 tipos de depressão. Não vale a gente falar aqui, porque depois eu posso até explanar sobre isso. E tem pessoas que estão indo para a cova por causa de casamento. Quando o casamento é uma pessoa, é um lugar de descanso e de refrigério. Temos problemas no mundo. Problemas de família, problemas de enfermidade, problemas de falta de dinheiro. Se a gente não tem um casamento sólido, como suportar? Ainda vamos ter problema dentro de casa? E esses problemas vão atingir os nossos filhos. Os nossos filhos vão olhar para a gente e vão repetir o que a gente está fazendo. Esses dias, ontem a minha neta dormiu lá em casa, só ela. E ela falou assim, eu vim para cá porque eu queria conversar mais com você. Eu falei, o que aconteceu? E aí ela começou a falar as coisas para mim. E quando ela começou a falar, coisas assim, coisa de adolescente, ela mesma falava, ela tinha uma resposta, ela queria que eu dissesse sim ou não. Aí eu olhei para ela, eu falei assim, Raquel, você está com o meu texto. Você está respondendo exatamente como eu falo. E eu falei assim, glória a Deus, porque ela tinha um texto para me dizer, a fala dela refletia a minha fala. A minha fala. Então, a gente pensa que não, mas as pessoas, elas estão olhando para as nossas vidas e as crianças, os adolescentes, elas vão reproduzir exatamente o que eu estou fazendo. E o que eu estou fazendo? Por isso que a gente tem que ter noção que a gente não pode ser conivente com a traição dentro da nossa casa, a gente não pode ser conivente com a violência dentro da nossa casa, porque isso vai atingir a próxima geração. E aí eu tenho que buscar a Deus e saber o que fazer diante disso. Por isso que a gente precisa do sacerdote, né? E aí eu torno a falar, Malaquias 2, 13 a 16, ainda fazeis isto e cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer a vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito, porque somente um ele buscava uma semente de piedosos, portanto, guardai-vos em vosso espírito e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. Em algumas tradições está divórcio, mas é o repúdio. Aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Quem repudia o seu parceiro, o seu cônjuge, ou sendo mulher ou marido, você está sendo desleal, não só a ele, mas a Deus, e você está cobrindo as suas vestes de violência. Você está quebrando um princípio de Deus, e toda vez que a gente quebra um princípio de Deus, a gente é quebrado por ele. Então, as pessoas dizem assim, eu não vou me divorciar, mas está casado pela lei, mas não está. O casamento é de mentira. A pessoa vive uma falsidade, vive uma mentira. Como tem muitas coisas na igreja que as pessoas, às vezes são pastores, são líderes que não se divorciam porque está preocupado com a sua reputação. Ah, é do diabo o divórcio. Do diabo você repudiar sua mulher sistematicamente, ou seu esposo, ou seu marido sistematicamente. Deus abomina isso, nem recebe a sua oferta, nem recebe o seu culto. Porque Deus quer que você honre aquilo que você se propôs a fazer. Se você decidiu casar, você vai honrar o seu marido e a sua esposa. E quando houver traição, desonra, violência, você vai buscar em Deus o que fazer diante disso. Se eu estou ligada pela lei, pelo papel, ao meu marido, e se eu não tenho mais ele, eu preciso regularizar a minha situação civil. Sabe por quê? Porque está assim de gente que está separado só de 31 de boca, só de fala, e se mete numa relação porque acha que tem direito. Ah, mas eu não estou mais casada com ele. Tá sim, se não está escrito no papel,
que está ligado na terra está ligado no céu. Aí cria vários conflitos, várias confusão. É o fulano que não separou da mulher, de repente a mulher vem atrás dele, ele quer voltar para a mulher, mas ele já está com outra mulher, já fez um filho naquela, já fez um filho na outra. Estão entendendo? A estrutura familiar vai ficando fragmentada, destruída, distorcida, e todo mundo fica longe da verdade de Deus, fica todo mundo desconectado. Aí você pega um adolescente ou uma pessoa, até mesmo um adulto que não está conectado nem com a mãe, nem com o pai, está pendurado assim no nada e não consegue se conectar com Deus. Se você não consegue se conectar com o seu pai, com a sua mãe, com a sua origem, como você vai se conectar com a origem que você não vê? Você vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade de ouvir o que Deus quer. Vai ter dificuldade de entender o que Deus quer para você. E aí você vai andar sempre naquilo, dá 10 passos para frente e 9 para trás. Dá 10 passos para frente e 9 para trás. E aí você não consegue, de maneira nenhuma, romper. E muitas vezes você traz sequelas e você não se deixa ser curado por Deus. Deus quer que a gente abra para Ele as nossas fraquezas. Né? Irmãos, quando a gente obedece 100%, entrega 100% para Deus, Deus está disposto a nos entregar 100%. Lembra que Abraão saiu da terra e Deus falou para ele, sai da terra e sai da tua parentela. Ele não obedeceu 100%, ele levou Ló com ele. Depois teve o caso do casamento, ele também não obedeceu 100%. O que Deus teve que fazer? Mais à frente, Deus teve que pedir para ele o Isaac dele, para ele aprender a obedecer 100%. Quando ele aprendeu esse 100%, Deus estava disposto a dar tudo para ele. Era um processo, e a gente tem que aprender com isso. Está na palavra? Vamos prestar atenção. Eu quero obedecer 100%, então eu não tenho direito de ter direito nenhum. Aí as pessoas falam assim, mas ele me traiu, e eu não vou, eu tenho direito agora de pegar e não perdoar, eu não vou conviver com isso. Coração duro, coração que não se dobra, coração que não se quebranta, coração que não se deixa tratar por Deus, porque às vezes o outro quer reconciliação. Então, não é o motivo do adultério que vai fazer você divorciar. Você vai buscar do Senhor. O que fazer diante disso? Do Senhor. Deus vai dar uma palavra através do gabinete pastoral, através de irmãos que vão orar com você, e através de você me abre a sua Bíblia que Deus vai falar com você. Se você buscar o Senhor, Ele vai dizer, vai por aqui, vai por ali. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou contar uma coisa aqui que é muito particular minha. Quando eu me separei do meu primeiro marido, foi por várias coisas, vários motivos. Eu não tinha Jesus ainda. Quando eu conheci Jesus, eu coloquei à disposição. A outra pessoa não quis a reconciliação, mas a outra pessoa quis me punir, não queria me aceitar o papel, assinar o papel. E aí, eu era muito apaixonada, eu sofri muito. Tudo bem, depois de um tempo, de bastante tempo, ele assinou o papel e eu fiquei sozinha. E aí, a gente tem uma ideia de que assim, olha, já que eu sou casada, eu não estou separada no papel, eu posso manter uma relação íntima com ele ainda. Eu sentia falta, sentia saudade. E eu nunca mais vou me esquecer. Um dia eu liguei para ele e falei assim, olha, vamos nos encontrar. Eu tomei a iniciativa. Ele veio rapidamente, porque ele só queria isso. E aí, sabe o que acontece? Eu cheguei a ir lá no lugar para poder... Eu já era convertida, hein? Quando eu cheguei lá, eu tive tanto nojo de mim, Deus falou assim ao meu coração, ó insensato Gálatas, quem vos livrará da ira vindoura, que tendo começado em espírito acabeis na carne. Eu me senti assim a pior pessoa do momento. Sabe o que eu fiz? Eu não fiz nada. Naquele dia Deus me libertou dele. Naquele dia Deus, olha, demorou muito tempo. Naquele dia eu entendi o plano de Deus na minha vida. Eu entreguei tudo e esperei pacientemente até que Deus restaurasse essa área da minha vida e fui muito bem restaurada. Eu posso dizer, eu tenho um casamento muito abençoado. Muito abençoado. Todo dia eu olho assim e falei, Senhor, nem consigo acreditar como Deus fez uma obra tão maravilhosa na minha vida, mas eu entreguei 100%. Enquanto eu não tinha entregado 100%, não tinha como Deus me restaurar. Eu estava pela metade pendurada na minha própria vontade, na minha própria emoção, na minha carne, no meu desejo. A Bíblia diz que a gente tem que ir para a cruz. E se você não aprende a ir nessa área, você às vezes não consegue ir em nenhuma outra área. Então, entendendo como é que é sério isso?
Então, Deus me curou, Deus restaurou a minha vida, me libertou e me trouxe um novo caminho. E eu vivo feliz. Porque quando a gente está feliz, as nossas células também estão felizes. Não é ausência de problema, mas eu posso dizer, eu vou fazer 20 anos de casado o mês que vem. Desses 20 anos, se dizer assim, às vezes eu escuto, ai, a gente passa por problemas, passa por crise, passa por não sei o quê. Eu não tenho essa fala para dizer. Nunca tive uma crise no meu casamento. Nunca. Diante de Deus, eu estou no altar do Senhor. Nunca tive uma crise, nem uma briga, nada. Nada. Por quê? Porque aprove a Deus a me ensinar esse caminho de cruz. E não foi fácil. Se eu disser para você que foi fácil, não foi. Mas foi possível. Se é possível, a gente tem que entrar nesse caminho. Amém? Então, quando a gente tem a nossa vida sem, legalmente, a gente não pode se meter na vida de ninguém. Ou então tem pessoas que casam com adultério. Exemplo, vamos simular um caso. Eu conheço um caso assim. A pessoa estava noiva e tinha Jesus. Aí a pessoa conheceu um rapaz que era casado. Esse cara falou assim, meu casamento está muito mal, porque eles têm sempre a minha mulher não faz sexo comigo, a minha mulher me maltrata, a minha mulher não é um rosário de reclamação. Essa pessoa disse que estava apaixonada por esse homem que estava casado. Terminou o noivado com essa pessoa. E aí ele terminou o casamento, ela casou com ele. O que vocês acham que vai acontecer? Ela casou com adultério, sim ou não? Sim ou não? Ela casou com adultério. Nesse caso, ela casou com adultério porque ele, por causa dela, ele repudiou a esposa dele. Como alguém pode construir algo debaixo do lixo, debaixo de um alicerce roto, ruído? Acha que isso tem pernas para andar? Vai andar um primeiro ano lindamente, porque está tudo na carne, está tudo na atração física. Depois começa a vir as dificuldades, começa a vir... As coisas vão começando a aparecer. Porque uma pessoa que deixa a outra por causa da outra... Essa pessoa não é fiel com nada, nem com ela mesma. Entendeu? As pessoas têm essa infidelidade com elas mesmas em primeiro lugar. Também com Deus e com elas mesmas. Elas são infiéis a ela. Porque ele se apaixonou por uma ideia e não por um sentimento. Estão entendendo a diferença de ideia e sentimento? Quando você se apaixona por uma ideia, você muda de ideia. Porque a gente muda. Eu não sou a mesma pessoa de 10 anos atrás. Eu acho que eu estou melhorando. E tem que ser assim, porque a Bíblia diz que a vida do crente vai chegar até dia perfeito, como a luz da aurora, que vai brilhando até chegar ao dia perfeito. Eu tenho que ser uma pessoa melhor a cada dia. O meu marido tem que me inspirar para eu ser uma pessoa melhor. Eu tenho que aprender com ele aquilo que eu não tenho. Aquilo que ele tem, e ele aprende comigo aquilo que ele não tem, e aquilo que eu tenho. E a gente faz uma troca. E a gente não pode ter reserva. A gente tem que estabelecer vínculos e falar a verdade. Ninguém ganha uma guerra contra a verdade. Não gostei disso, mas em amor, porque se você é agressivo, você precisa de cura. Você tem os seus vínculos comprometidos. Então, quando a pessoa, por isso que cada caso é um caso, diante desse caso, como que você lida com isso? Já está feito mal, como é que você conserta? Há conserto? Claro que há conserto, mas não vai ser fácil, porque vai ter que aprender a morrer para você mesmo. Às vezes tem coisa que a gente tem que derrubar, não dá para edificar. Às vezes esse casamento, que não é casamento, tem que ser derrubado. Estão entendendo a gravidade do assunto? A pessoa casa com adultério. Estão entendendo? Agora uma pessoa que casou, apanha. Como é que faz? Ela continua nessa vida louca? Não. E quando a pessoa faz pressão psicológica, a pessoa vai adoecer. Já atendi gente assim. Entendeu? Que a pessoa andava sempre com medo. Uma hora ele agia de um jeito, outra hora ele agia de outro jeito. Nem a gente sabia como é que vai ser se você contar isso. Como é que vai ser? Gente, é uma coisa que a pessoa é doente, precisa de terapia, precisa de psicólogo, precisa de ajuda. Mas se a pessoa não quer se ajudar, não adianta. Pode jejuar, pode fazer várias campanhas, pode ir para o psiquiatra, para o psicólogo. Se a pessoa não quer sair daquele lugar, ela não vai sair. Tudo depende da nossa vontade. E Deus tem que colocar vontade em nós. Amém? Estão entendendo a gravidade? Então, a gente tem que ter cuidado para não cair nos extremos, né? Pessoas que se divorciam sem culpa, por qualquer motivo, rompem aliança. Eu já escutei assim, mas sabe, o amor acabou. O amor, não tem mais amor.
O amor não acaba, o amor morre. O amor não acaba. O amor morre. Morre por quê? Você é culpado. Você não rega lá. Não é assim quando a gente põe uma plantinha? Se a gente abandonar a plantinha, o que acontece com a plantinha? Ela vai morrer, não vai? Se eu botar ela muito no sol, ela vai estorricar. Se eu tirar ela do sol, ela vai murchar, não é? Não é assim que acontece na natureza. A natureza, ela vai muitas vezes nos ensinar muitas coisas. Se eu sou uma pessoa que só quero receber e não dá nada, como é que vai ser esse relacionamento? Uma tragédia. O amor não vai acabar, o amor vai morrer. Porque o amor por si só não sustenta. Precisa de ser regado, ser cuidado, né? Deus, quando colocou o homem no jardim do Éden, colocou ele para cuidar um lugar perfeito e cuidar da sua esposa. Uma mulher que é cuidada, ela vai ser responsiva. Agora, uma mulher que não é cuidada, ela vai não ser responsiva. Ela vai dar o berro, ela não vai conseguir, entendeu? Ser aquilo que Deus quer. O homem tem a mulher que merece, sabia? O homem tem que trabalhar na sua semente. Deus coloca para... A Bíblia diz que aquele que recebe uma esposa recebe um grande favor de Deus. Tá lá, acho que é em Provérbios que está isso. Recebe um grande favor de Deus. Então, ele vai cuidar desse favor que ele recebeu do Senhor. Vai proteger, vai cuidar, vai dar segurança, vai ser provedor. Tudo isso... Se ele não é, a mulher vai ficar no lugar que não foi o que Deus planejou para ela. Ela vai se sentir, sabe o quê? Insegura, cansada e estressada. E aí vai ser complicado. E se a mulher tem um comportamento muito masculino, eu resolvo tudo, eu faço, eu aconteço, o homem vai se sentir desrespeitado. E ele vai olhar e vai dizer assim, epa, casei com outro homem. Vai perder o quê? O desejo, a atração. Aí diz, mas ele não faz nada. Deixa, começa a orar até que ele faça. Vai chegar uma hora que ele vai ter que assumir o papel dele. Agora, se você tomar frente de tudo, ele nunca vai assumir o papel que ele tem que assumir. Aí você vai fazer um homem, sabe o quê? Fraco e feminino. E você vai ser uma mulher forte e masculina. E seu filho, homem, vai querer se identificar com aquilo que é forte. Porque ele tem uma energia forte, ele tem uma fúria dentro dele, ele tem algo que é para conquistar, algo que é para proteger, algo que é para caçar. Isso é a natureza do homem, não é da mulher. E quando a mulher toma esse papel, ela está deformando a sua casa. E os filhos começam a ficar deformados. Aí, quando você tem um filho doente, um filho ferido, você pode fazer um mapa da família, uma família adoecida, que precisa de cura e de restauração no Senhor. Quando você tem um filho que não assume o papel que é para ele ser, você pode pesquisar. Vai ser uma família, um filho ferido vai ter uma família adoecida. Pessoas curadas, saudáveis, vão produzir pessoas saudáveis. Pessoas feridas vão produzir feridas. E Jesus veio para curar tudo isso em nós, amém? Então, a gente não pode correr para outro extremo. O próprio Deus declarou seu divórcio de Israel devido à rebelião obstinada da nação. Deus sabe o que é a dor do divórcio. Lá em Jeremias 3:8 diz, então o Senhor disse, dê-lhe o nome de Lo-Ami, pois vocês não são meu povo e eu não sou seu Deus. Mas anuncia depois a restauração. Se a gente olhar todas as profecias bíblicas, é sempre uma palavra de juízo, mas seguido de uma palavra de juízo tem uma palavra de restauração, porque Deus nunca quer nos destruir. Deus permite o juízo dele, porque ele é justo. Imagine um tribunal. Todo mundo sabe o que é um tribunal. Tem o juiz, tem o advogado de defesa e tem o advogado de acusação. Não é? Imagina. Como é que é? Deus é um reto juiz, Deus não é parcial, Deus é imparcial. Deus julga a nossa causa segundo a justiça dele. E muitas vezes Deus nos dá misericórdia e graça e não executa o juízo dele por amor ao seu próprio nome de Deus e por amor à nossa vida. E a gente tem que ter consciência disso. Então, a gente precisa fazer a vontade de Deus. Por isso que cada caso é um caso. Ele fez isso, você tem que desabafar, ele fez isso, fez aquilo. Vamos tentar, na multidão de conselheiros, buscar uma palavra. O que Deus vai fazer com tudo isso? Como é que... Nós temos 2 pastores na nossa igreja. A Bíblia diz que da boca do sacerdote sai a bênção.
sai o conserto, sai o discernimento, né? E nós temos que procurar essas pessoas, porque foram escolhidas por Deus, capacitadas por Deus, ungidas por Deus para guiar, para cuidar do rebanho. É assim que a Bíblia diz. E as pessoas às vezes não vão dizer, tomam decisões à sua bel vontade, sem, às vezes nem comunicam a liderança, nem comunicam nada. Eu estou dizendo quando acontece dentro da igreja, não estou falando lá de fora não, porque lá de fora as pessoas não podem, a gente não pode exigir isso das pessoas porque elas não têm Jesus. Elas não têm esse discernimento. Eu estou falando dentro do corpo de Cristo. Entendeu? E a gente tem que buscar essa sabedoria. E às vezes a gente não vai concordar com o que o pastor disse, a gente tem que parar para pensar, por que será que ele disse isso? Eu vou meditar, eu vou pesquisar, eu vou orar ao Senhor, depois eu vou devolver, pastor, olha, o senhor falou isso, eu não consigo entender. Você pode me explicar de novo? Como é que eu faço? E o pastor, com todo amor, a gente tem 2 pastores aqui que são amorosos, vão explicar para a gente o que fazer. Porque vivem a palavra de Deus. Estão entendendo? A gente não pode chegar, mas eu tenho direito, eu não vou fazer nada, eu vou fazer e vou acontecer. Não. Quando você começa a se levantar, a fazer da sua própria cabeça, isso vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, nós vamos ver que lá na igreja de Corinto havia muita imoralidade. Então, Paulo vai dizer aqui, ó, estás ligado a uma mulher? 1 Coríntios 7, 27 e 28. Não procure separar-te. Está livre de mulher? Não procure mulher. Mas se te casares, não peca. E se é 20, se casar, não peca. Todavia, tais pessoas terão tribulação na carne. Eu quisera poupá-los. Gente, o casamento é algo que a gente precisa renunciar. E quem renuncia vai ter tribulação na carne. É renunciar em tudo? Não, é aprender a converter o seu coração ao coração do seu esposo, o coração do seu esposo ao seu coração e os 2 convertidos ao Senhor. Estão entendendo o movimento? Quando a gente não tem isso, a gente tem um casamento muito atribulado. Muita perturbação vai acontecer. O fulano disse, eu já vi gente assim. Eu, irmãos, eu tenho 20 anos de casa, eu nunca dormi separada do meu marido. Quando ele vai para deitar para a cama, para dormir, eu vou também. E se eu falar para ele, eu quero ir deitar agora, ele vai comigo. É assim que funciona. Sabe por quê? Um vai numa hora, outro vai na outra, fica no celular, não tem conversa, não tem comunicação. Cada vez você vai se distanciando mais do seu parceiro. E começa nas pequenas coisas. Eu vou sair com as minhas amigas e eu tenho direito, que se dane ele. Eu tenho direito, eu tenho que ter direito. Então, errado, tem que conversar. Olha, eu tenho que sair com as minhas amigas, tá bom para você? Sim ou não? Mas ele nunca vai concordar, então você não vai. Vai orar para Deus mudar o coração dele. Se você for, você está em rebelião. São coisinhas assim, ó, que vão pontuando e que vão destruindo uma relação de vínculo. Quando você olhar, você está distante. Cada um faz a sua vida. Estão debaixo da mesma casa, pagam as mesmas contas, fazem sexo de vez em quando, porque depois vai atrapalhando a intimidade e a transparência entre o casal. Muitas vezes as pessoas dizem assim, a gente tem problema nessa área, mas não tem problema orgânico nenhum, o problema está aqui, ó. O problema está aqui, ó. Sabe por quê? Porque vocês foram se distanciando nas pequenas coisas. É um almoço que cada um almoça de um lado, é um jantar que cada um janta de um lado, é um que vai para um lado, outro vai para o outro, um que sai com todo mundo e o marido sai com todo mundo, e nunca há um momento de tempo de qualidade, é tudo a correr, tudo a correr. Isso vai, sabe o quê? Morrendo o relacionamento. Quando você abrir o olho, olha, parece uma mulher linda e maravilhosa, que fica lá dizendo para ele tudo que ele quer ouvir. Você é sexy, você é tão simpático, você é lindo, ó. E ele vai. Ou então a mulher que vai pelo aquilo que ela ouve, o homem vai por aquilo que ele vê, a mulher vai por aquilo que ele ouve, que ela ouve. Você é maravilhosa, você é gata, você é tão simpática, você ouve todo mundo. Aquilo, ó, vai alimentar ela, sabe por quê? Porque ela está em déficit disso. E aí começa o adultério assim, ó. Começa com um pontinho. Você vai dando vazão à tentação. Quando você olhar, você está no caminho de morte. Por isso que a gente precisa rever as nossas rotinas o tempo inteiro. Então, a gente não pode estar ligado pela lei ao nosso marido. A gente tem que estar ligado
Pela lei e pelo poder de Deus na nossa vida. O casamento é uma pessoa, e é uma pessoa jurídica, é alguém que a gente tem que alimentar e honrar, porque honrando o casamento você está honrando ao Senhor. Quando você desonra no seu casamento, você está desonrando a Deus. E aí, meus irmãos, muitas pessoas são adoecidas, têm problemas emocionais, têm problemas financeiros. Quando você vai puxar o fio da meada, quando você vai conversar com a pessoa, você vai ver o histórico, pode ter certeza que o problema está no casamento. Às vezes a pessoa não tem um casamento que cada um tem as suas finanças, quando devia ser tudo nosso. Um age de um jeito, outro age de outro, e não há um consenso. Por isso que quando a gente casa, a gente tem que pensar bem com quem a gente está casando. A decisão mais importante da nossa vida não é a nossa profissão, é o nosso casamento, que é tem que ser para toda a vida. Agora, quando tem um divórcio, por que Deus disse lá, que tem lá um texto que eu queria ler com vocês, está lá em Deuteronômio 4:24, acho que é 4:24, peraí, está aqui na apostila. Só um minutinho. Diz aqui, Deuteronômio 24:4. A Bíblia não apresenta um motivo definitivo para o divórcio, nem autoriza a restauração do casamento entre ex-cônjuges após novo matrimônio. Olha que coisa interessante, está na palavra de Deus isso. Embora fosse uma regra mosaica, Deus não a seguiu ao restaurar Israel como sua esposa. Lá em Deuteronômio 24 fala que se o homem casasse com uma mulher e ele desse carta de divórcio para ela, porque a carta de divórcio permitia um novo casamento, tinha que estar escrito na carta o motivo, lembra que eu expliquei isso? E quando não tinha escrito o motivo, ninguém podia casar com ela de novo. E quando ele não dava carta de divórcio, que ele não devolvia às vezes o dinheiro, ela ficava encerrada na casa dos pais, e ela, pela lei, ela estava ligada a ele, ela não podia ter outro casamento, porque isso é adultério. Eu já expliquei isso aqui. Então, ela foi embora, vamos lá, ele deu carta de divórcio, ela saiu e casou com outra pessoa. Aí essa outra pessoa morreu ou deu carta de divórcio para ela, ela não poderia retornar para o primeiro marido. Por que Deus deu essa lei? Olha, sinceramente, não consigo entender, mas deveria ter um motivo, porque, de repente, isso era uma prática tão comum. A mulher fez o arroz, queimou, ou ela não se arrumava mais, ou ela, sei lá, não estava correspondendo ao que ele queria, ou ele se apaixonava por outra mulher, ele dava a carta de divórcio e ia embora. É esse repúdio que Jesus já condenar por qualquer motivo, por dureza de coração, por não honrar a mulher. Deus protegeu a mulher. E a mulher, para conseguir uma carta de divórcio, era muito difícil. Tinha que ter uma reunião de vários homens para poder explicar, para poder ter provas contra aquele homem de violência ou qualquer outra coisa pior, para que ela pudesse ter a sua carta de divórcio. Muitas vezes ela ficava encerrada e nunca mais conseguiria restaurar a sua vida. E quando Deus deu a carta de divórcio para Israel, Deus prometeu que ia restaurar a nação de Israel. E Deus quebrou essa lei. Estão entendendo o espírito da lei? O espírito da lei não é uma ideia, não é uma regra, é o poder de Deus. É a peculiaridade de Deus, é a presença de Deus. Deus é o justo juiz que vai julgar cada causa separadamente. E a gente não pode colocar tudo. Há pessoas que os dois adulteraram e houve reconciliação. Há pessoas que um adulterou e houve reconciliação. Não houve separação. E há pessoas que um adulterou e não houve reconciliação. E o que a pessoa faz? Como é que você diz para uma pessoa de 23 anos que nunca mais ela vai casar? Que ela vai virar freira e padre agora? Isso não tem cabimento. Isso é fora dos princípios de Deus. A pessoa então vai viver com desejo? Vai viver querendo? Você tem que mortificar a carne. Irmãos, cada um vai receber o dom que precisa. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Tem gente que a si mesmo se faz eunuco, que é a si mesmo, por causa do reino de Deus. Mas isso é um chamado específico para aquela pessoa. Não podemos colocar isso como uma regra generalizada. Cada um tem um chamado e quem está fora do seu quadrado não exerce aquilo que Deus chamou para você fazer. O pastor é pastor. Se ele quiser ser outra coisa, ele pode até fazer, mas não vai fazer com excelência pelo chamado que Deus deu a ele. Ele é pastor, ele foi ungido por isso, ele foi chamado para isso, é isso que ele vai ser. E quando a gente não sabe o nosso propósito, a gente está baralhado. Deus precisa falar conosco
Para que nós viemos? Qual é o nosso propósito? Uma pessoa que não tem propósito tem depressão, tem angústia, fica biruta, não sabe uma hora quer, outra hora não quer, vive como uma roda gigante, ó, uma roda gigante e uma montanha russa, uma hora está embaixo, outra hora está em cima, uma hora está embaixo, porque tem o seu propósito totalmente desestabilizado. E a gente precisa buscar qual é o propósito que Deus tem na minha vida. Qual é o propósito? E às vezes Deus vai usar a gente de um jeito aqui, dali a 10 anos vai usar de outro jeito, dali a 10 anos vai usar de outro. Por exemplo, quando eu me converti, assim que eu me converti, eu tocava piano na igreja, direto. Eu fiz parte de várias equipes de louvores. Eu gostava. Era Deus me curando, era Deus me sarando, era Deus me restaurando nas minhas emoções. Eu só tinha 23 para 24 anos. Mas esse não é o meu chamado, eu canto pessimamente, a minha voz é totalmente desafinada. Eu tenho uma voz do pior que vocês possam imaginar, péssimo. Toco, aí comecei a tocar de ouvido, mas esse não foi o chamado que Deus tinha para mim. Eu sabia que outra coisa ardia no meu coração. E eu tenho que estar no quadrado que Deus me chamou, porque aí eu vou dar 100%, não vou dar 50%. Estão entendendo? Então Deus sabe o que é a dor do divórcio, né? Jesus vai falar com aquela mulher samaritana assim: vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 e o que agora tens não é teu marido. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Deus disse para ela que ela teve 5 amantes? Não, ela teve 5 maridos e o que ela estava era um amante, não era marido. O marido é a aliança perfeita do casamento. A aliança, eu já expliquei aqui, envolve o quê? Envolve o corpo, a alma, o espírito, envolve a lei. A gente está debaixo de uma lei civil. Estão entendendo? E quando a gente não tem com a nossa lei civil, às vezes eu vejo assim: eu não tenho a minha certidão de casamento, está perdida. Gente, não pode. Você tem que ter a sua identidade, você tem que ter o seu cartão de eleitor, você tem que ter seus documentos todo em dia, porque a gente não sabe o que pode acontecer de hoje para amanhã. Eu, por acaso, tenho documento de 2 países distintos. Todos os meus documentos estão em dia. Passaporte, identidade, carteira de motorista, tudo de um país e de outro. Porque eu não sei os projetos de Deus. Posso saber agora, posso não saber, porque às vezes nem Deus fala tudo pra gente. É muita altivez eu achar que Deus vai falar tudo para mim. Às vezes, outro dia eu estava assim: Deus não me falou isso não. Aí Deus falou para mim: mas quem disse que eu vou te falar sempre? Nossa, eu fiquei até assim sem ação. A gente acha, porque Deus às vezes revela na intimidade, a gente acha que Deus vai revelar tudo. Não, nem sempre vai revelar tudo. Ele vai fazer com que você exercite a sua fé. Enquanto ele não revelar, você continua caminhando até que ele fale. Para tomar decisões certas, continua caminhando até que ele fale. Nem sempre Deus vai avisar. Nem sempre. Olha, irmãos, teve uma vez que o meu passaporte estava vencendo lá em Portugal, e quando eu fui entregar meu passaporte, que a gente entrega o passaporte, depois de 10 dias ele entrega, agora está entregando mais rápido, entrega outro passaporte. Quando eu entreguei meu passaporte, veio assim: você vai ter que ir de emergência no Brasil. Aí eu falei assim: ai meu Deus, aí eu vou ter que sair com o passaporte brasileiro, é mais complicado, porque eu saio com o passaporte de lá, entro aqui com o passaporte do Brasil. Olha, e não deu outra. Eu acabei de entregar, na outra semana eu recebi uma ligação, eu tive que vir ao Brasil de emergência. Foi complicado, porque meu passaporte, eu só tinha o do Brasil, mas eu consegui vir, mas foi complicado. Então, ou seja, a gente tem que levar a nossa vida civil direitinho. Começa a organizar isso. Nas pequenas coisas que você organiza, Deus vai te colocar as grandes. A gente quer começar pelas grandes e Deus não faz assim. Deus faz tudo no tempo dele, né? Jesus vai dizer lá em Mateus 19, 8, 9, disse-lhe Moisés permitiu repudiar vossas mulheres por causa da dureza dos vossos corações. Mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, exceto por causa de infidelidade, casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. É o que nós fizemos aqui. Aquele que repudiar. Quem é que está repudiando? É aquela que está sendo repudiada? Não. Aquele que casar com a outra, comete adultério, a não ser por causa de infidelidade. Deus está falando isso em que contexto? Era dos próprios fariseus que queriam pegar Jesus em alguma coisa errada para fazer com que Jesus caísse contra a lei.
Entendeu? Estão entendendo? Ou seja, você, a não ser por causa de infidelidade, pegam esse texto e dizem assim, ele me traiu, eu tenho direito de me separar. Você não tem direito nenhum de ter direito. Ele te traiu, você vai restaurar. Se ele não quiser restaurar, você sim vai entrar. Mas até você chegar lá, você tem uma longa estrada por aí. Você tem que buscar Deus. Você não pode se envolver. Eu já vi gente que acaba de separar, passado o mês está envolvida com outra pessoa. Vai dar ruim, gente. Vai dar ruim que a pessoa sai. Quando você divorcia, você invoca a morte. Até que a morte o separa, sua carne é rasgada. Você precisa ser restaurada nas suas emoções. Mesmo que você, gostando, se separe. Você tem um tempo para você se reposicionar. Não é assim num passo de mágica. Mas as pessoas querem, sabe o quê? Massagear o seu ego. Muitas vezes eu já escutei assim, mas eu queria me sentir desejada e amada. Vai dar ruim. Mais à frente aquilo vai ruir. Porque tudo aquilo que não foi Deus que edificou, você vai ter que mandar embora. Não foi assim? Com Abraão, Deus não falou para ele que a descendência dele ia ser com a mulher dele. Ele pegou a escrava, fez do jeito dele, com a mão dele, gerou Ismael e ele teve que mandar embora. Não foi aquilo que Deus gerou. Tudo que Deus vai gerar é perfeito. Né? É perfeito. E aquilo que vem do céu, que é a vontade santa, perfeita e agradável de Deus, vai prosperar. Aquilo que é a minha vontade só, pode até Deus ter misericórdia, abençoar por um tempo, mas se não for Deus que gerou, pode ter certeza que aquilo vai ruir. E eu não quero nada ruído na minha vida, amém? Eu não quero. Porque eu já tive lá na frente, quando eu tinha 23 anos, uma coisa ruída e que foi muito complicado. E eu aprendi a viver assim. Eu não faço nada se eu não tiver 100% de certeza que foi Deus que mandou eu fazer. Há pouco tempo eu desobedeci uma coisa. Há pouco tempo Deus falou para mim uma coisa, faz isso assim, assim. Aí eu falei, Senhor, eu tô com pena da pessoa. Faz isso assim, assim. Eu falei, tá bem. Aí depois eu voltei atrás, sabe? Fiquei com pena. Olha, tô com uma perturbação por causa disso, que tá me dando problemas agora, que só o sangue de Jesus. Eu já pedi perdão. Senhor, não devia ter obedecido, mesmo que aquilo fosse ruim para aquela pessoa. Deixei a minha alma falar mais do que não é. Trouxe perturbação para mim. Trouxe, sabe o que é conflito para mim. E agora eu tenho que descascar esse abacaxi. E vai demorar. Estão entendendo como é que é sério, né? E quando a gente não tem certeza, alguma coisa que vai mudar, que compromete a sua estrutura, toda decisão que compromete o seu futuro, você tem que pensar. Casamento é uma delas, né? Mudar de lugar também é uma delas, né? Quando você vende tudo e muda de lugar, você tem que estar certa que foi Deus realmente que falou. Você não faz da sua cabeça. Toda vez que a gente sai de um lugar, a gente tem que estar debaixo de uma palavra. Deus vai zelar pela sua palavra. Se a gente está debaixo de uma palavra, pode ser difícil no começo, mas lá à frente vai ser vitória. Amém? Então, Deus sabe o que é a dor do divórcio, né? Porque, Romanos 7:2, porque a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, está livre da lei do marido. O fato de Paulo especificar pela lei indica que esse vínculo pode ser desfeito legalmente. O vínculo pode ser desfeito legalmente. Irmão, mas muitas vezes o vínculo é desfeito legalmente e a pessoa continua casada, mentalmente e espiritualmente, e não se permite ser restaurada. Eu já disse aqui uma vez que Jacó se recusou a ser consolado pelos seus filhos, quando ele pensou que José tinha morrido. Tem gente que bate pé e vira uma obstinação. Vai trazer meu marido de volta, nem que seja doente. Olha, eu já escutei essa frase, vai trazer de volta, nem que seja arrastado. Mas que sentimento é esse? Isso é de amor ou é de reputação, ou é de poder, ou é de querer, ou é de vaidade? O que é isso? Reveja esses sentimentos. Vai trazer porque Deus prometeu que vai trazer, aí traz a pessoa toda caquética, e você ainda tem mais problema de ter que cuidar de uma pessoa assim. Vai trazer porque você pediu, para ele mostrar para você, olha o que você está pedindo. Que oração é essa? Que oração é essa? Essa oração que vem do céu ou vem de você mesma? Gente, vamos ter cuidado com as nossas orações. Se Deus tiver que trazer, vai trazer restaurado. Porque a gente não tem que estar descascando abacaxi o tempo inteiro, não. Deus não chamou isso para a gente chamou para ter uma vida abundante, uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida em contentamento, uma vida de gratidão. Uma pessoa que não tem gratidão, é uma pessoa
deficitária nas suas emoções. Seja grato porque você levantou, seja grato porque você tem uma igreja que abençoa você, seja grato que você tem saúde, seja grato que você tem um emprego. Quando você aprende a agradecer, isso agrada ao coração de Deus. Você está dizendo, olha, Senhor, eu estou contente no pouco e no muito. Eu sou feliz com aquilo que Deus está me dando. Mesmo no momento da dificuldade, olha para trás e vê quanto você já conquistou. Olha para trás e veja quanto livramento Deus deu. Olha para trás e vê aonde você está hoje. E olha para frente, eu quero estar daqui a 5 anos aonde? É assim que a gente tem que projetar. Se você não consegue pensar que daqui a 2 anos você quer estar onde? Você quer estar fazendo o quê? Você está querendo viver aonde? Está querendo viver o quê? Então você não tem projeto de vida. Você deixa a vida me levar, a vida leva eu. O que vier é lucro. Essa é uma vida irresponsável. É uma vida sem propósito e sem projeto. E Deus é um Deus de propósito e de projeto, amém? Então, o Senhor sabe o que é isso, né? No contexto daquela igreja, havia muita imoralidade. E nós vamos ver, que eu coloquei aqui, ser fiel ao seu cônjuge é também ser fiel a Deus. O casamento e o ministério cristão estão ligados a quê? Preste atenção nessa frase. O casamento e o ministério cristão está ligado ao testemunho, à credibilidade e à autoridade moral. O nosso ministério é o Senhor que dá, é o serviço. O ministério é servir, não é estar aqui na frente, é servir. Às vezes a pessoa não está aqui na frente, mas está servindo. Está servindo uma intercessão que ninguém vê, é um ministério que ninguém vê, né? Não tem aplausos, mas tem muitas experiências, né? É o serviço, é o seu testemunho que vai contar. É o seu testemunho. Agora, se você é uma pessoa que não dá esse testemunho, tem gente que tem um coração na manga. É volúvel, uma hora está querendo, outra hora não está querendo, uma hora diz que está apaixonado pela pessoa, outra hora não está apaixonado. Isso, irmãos, é uma pessoa volúvel, precisa de cura. Não tem, sabe o quê? Constância, não tem firmeza. Essa pessoa, ela vai ter dificuldades no serviço dela. Ela pode servir? Claro que pode, mas ela pode liderar? Complicado. Sabe por quê? Esses dias eu estava pensando numa coisa. Quando o sacerdote ia ungir o rei, o sacerdote, o rei ou o juiz, ou ia ungir o rei, né? Ou os profetas, ele derramava o azeite assim e usava a ponta do polegar para colocar na orelha, colocar na mão. E quando eu olhei para a ponta do meu polegar, o que tem no meu polegar? O que vocês acham que tem aqui no meu polegar? Minha impressão é o quê? É a minha identidade, quem eu sou. Então, o sacerdote precisa ter a identidade de Cristo. E para ser líder, governar. O homem governa, a mulher auxilia. Quando a mulher governa, é complicado. Por isso que eu acredito no ministério de mulher sendo pastora, para auxiliar, não para governar o homem. Porque a gente vai estar fora do lugar que Deus preparou para a gente. A mulher, às vezes, tem mais sensibilidade, é mais compreensiva, tem uma visão mais múltipla, né? A gente sabe, abre a caixinha, várias caixinhas ao mesmo tempo, o homem olha uma caixinha só. Por isso que ele é mais prático, é mais aquele que governa. Então, a identidade do líder vai ficar impressa por onde ele passar, na nossa vida também. Então, uma pessoa que passa por um divórcio, ela pode ser líder? Depende. Vai depender de muita coisa. Como é que foi esse divórcio? Acabou a bateria. Alô? Como é que foi esse divórcio? Em que circunstância foi? Se essa pessoa está totalmente restaurada. Aí vai depender de muita sabedoria. Porque o que acontece nos dias de hoje? O pastor adulterou. Aí o pastor é afastado, né? Aí, às vezes, ele não repudiou a esposa dele. A esposa dele, às vezes, fez uma coisa que só o sangue do cordeiro, certo? E ele vai ficar marcado para sempre, ou seja, ele nunca mais vai poder ser restaurado, ele nunca mais vai poder liderar. Não podemos ser fariseus a esse ponto. Ele vai passar por um processo de sentar no banco, ser ministrado. Será que a pessoa está disposta a isso? Muitas vezes, isso acontece conosco. A pessoa que está aqui na frente não quer passar por esse processo de ser ministrada, de sentar no banco. Sabe o que é isso? Falta de humildade e muita soberba. E Deus abate. Agora fica no banco. E
E às vezes a gente precisa ficar no banco, gente. Porque a vida é assim. A gente não está 100% tudo bem. Às vezes a gente está mais fragilizada pelas circunstâncias que a gente está vivendo. E a gente precisa chegar e ser humilde e falar, preciso de ajuda. Por isso se aproxima de gente que vai te levar mais para perto de Jesus, não para longe de Jesus. Não é indo no shopping que você vai resolver, não é fazendo uma viagem, isso pode até amenizar, mas não vai resolver o problema, arrancar a raiz do problema. Que hoje em dia as pessoas querem uma oração, assim, uma reza forte, né? Eu acho essa uma oração forte, não existe isso. Eu quero tirar o sintoma, não vai sair enquanto você não arrancar a causa. Não é assim? Às vezes, por exemplo, se eu tiver uma gastrite, eu começo a beber refrigerante, começo a beber café, cara, o sintoma vai continuar. Eu sei qual é a causa. A causa é a minha gastrite. O que eu faço? Eu tenho que suspender tudo. Hoje eu estava conversando com a Neide, vai me contar, não posso isso, não posso aquilo. Vai desaparecer o sintoma, porque ela foi na causa. Mas se ela não sabe que é da gastrite, ela vai tomar um remédio, o sintoma vai aquietar um bocadinho, daqui a pouco aparece de novo. Vai aquietar um bocadinho, daqui a pouco aparece de novo. Ninguém pode ser curado adormecendo os sintomas, tem que arrancar a causa. E aonde está a causa? Eu preciso descobrir. Qual é a causa que está promovendo isso? Por que isso está dando errado? Por que isso não está funcionando? Por que isso está assim? Eu sempre me pergunto, o que está acontecendo? Deus nunca erra. Essa é uma frase que eu carrego comigo. Deus nunca erra, sou eu que erro, sou eu que não faço direito, sou eu que não me submeto. Agora, se eu acho que eu sou o rei da cocada preta, que eu sou maravilhosa, muito espiritual, muito líder, por isso que governo, né, e serviço é diferente. A pessoa pode servir, tem que servir, porque nós somos chamados para ser testemunha, nós somos chamados para proclamar o ano aceitável do Senhor, nós somos ungidos para libertar as pessoas do império das trevas e trazer para o reino da sua luz. Agora, governar é diferente. As pessoas vão em risco a pessoa do serviço e do governo. Aquela pessoa parece uma leprosa. Divorciada. As mulheres padecem muito com isso. Eu escuto muita reclamação. Tem vários lugares que elas são excluídas de tudo. Nem conhecem a história da pessoa. Nem conhece a história da pessoa. Às vezes é tão pesada a história que você fica assim, meu Deus, isso existe? Existe. Já escutei muitas histórias pesadas. E já escutei também pessoas que tinham problemas graves no casamento e continuaram na frente liderando. Como se não houvesse amanhã. E aí, quando você vê, a impressão está todinha nas pessoas que a pessoa está liderando. É tão sério isso, irmãos. É muito sério isso. Sabia? Por isso que a gente tem que orar pela liderança da nossa igreja. A gente está orando para o nosso próprio benefício. Estão entendendo? Quando você não ora, quando você não age de misericórdia, quando você age com juízo, com acusação, com cobrança, você está sendo prejudicada. Pelo amor de Deus, para com isso em nome de Jesus. Estão entendendo? Não é porque você gosta do pastor, não é porque você gosta da pastora, é porque isso é um princípio espiritual de amor, de misericórdia, de graça e de obediência, o que a Bíblia diz. Agora, se você se acha muito maravilhoso, às vezes o pastor e a pastora pode fazer algo que de repente não foi o mais sábio. Começa a orar, Senhor, fala com eles que isso não é o mais sábio. Para de acusar, não foi sábio, acho que não devia ser assim, devia ser assado. Você tem sempre... Então vai lá e conversa em amor, não é chegar e ficar... Isso dissemina, isso é uma raposinha que vai começando a ruir, a destruir tudo em volta. E você vai estar com essa identidade, Estão entendendo como isso é sério? Então, uma pessoa que se divorcia, estão entendendo? Ela está condenada a nunca mais fazer serviço? Claro que não. Agora, governar, ela precisa... Se ela vai voltar a governar, ela precisa passar por um processo. Davi não passou por esse processo, eu não estive explicando aqui o processo de deixar a posição, de ser apedrejado, não passou por aqueles processos todos, sofreu apedrejamento, sofreu a vergonha, até que Deus restaurou ele a posição dele ao palácio. Gente, Deus não tem preconceito com os nossos pecados, nós é que somos preconceituosos com os outros. Deus sempre é um Deus de misericórdia, graça e reconciliação e faz tudo novo na nossa vida. Então, para encerrar, eu coloquei aqui, na última folha,
Conclusão: Deus odeia o repúdio, pois ele abandonou a mulher, o homem, sem proteção e sem o direito de refazer sua vida. Quando você não recebe a carta de divórcio, quando você não tem, Deus odeia o repúdio, não é o divórcio. O repúdio é uma lei moral, o divórcio é uma lei civil, é diferente. E tem gente que casa com repúdio, tem que ter cuidado com isso, aí você casa com adultério. Estão entendendo isso? O divórcio, ainda que não seja ideal, foi permitido por Deus para proteger a mulher ou o homem e garantir-lhe dignidade. E coloquei, Jesus condenou o repúdio sem carta de divórcio, mas não o divórcio legítimo nos casos de infidelidade e abandono. Infidelidade não é só sexual, não. Tem gente que faz infidelidade patrimonial, rouba o seu marido. Rouba o seu marido. Eu tive uma pessoa, gente, que isso foi real, já tem muitos anos isso. Que, sabe o que aconteceu? Eu já estou quase terminando. A pessoa gostava do marido, o marido queria fazer um doutorado. Então a pessoa falou para o marido, sai do seu trabalho, que eu vou trabalhar dobrado para você fazer esse doutorado. Olha que bênção. Então ele fez. O que ele fez? Ele disse que não recebia dinheiro do doutorado, que é mentira, tá? A pessoa tem uma bolsa. Foi guardando, já tinha dinheiro guardado. E quando ele terminou o doutorado, ele quis dar um perdido nela. Quando ele quis dar um perdido nela, ele queria dividir todos os bens. Aí eu fui orar com essa pessoa. Aí eu falei, gente, alguma coisa, eu sinto meu coisa que esse cara tem dinheiro, tem coisa. Olha, irmãos, eu consegui uma amiga minha que era gerente do Banco do Brasil, ela conseguiu pegar a conta dele, já tem muitos anos, mais de 20 anos isso, olha, ele tinha muito dinheiro, teve que dividir tudo. E aí, olha, fez o divórcio mesmo. Teve que dividir. Sabe como é que ele planejou? Olha, é tão cruel. Ele falou assim, eu não quero nenhuma roupa que está em casa, tinha roupa de marca, eu vou sair só com as roupas velhas de campo. Olha que coisa linda, né? Tudo golpe. Como a pessoa é, tudo golpe. Levou as calças rotas, blusas já velhas, tá? E aquela roupa de marca, como quem diz, eu sou o máximo, eu tô saindo porque eu quero viver no campo, não foi por um sítio que não tinha luz, que não tinha água. Olha, mas estava assim de grana. Essa pessoa ficou sem o patrimônio dela. Não foi traição sexual, mas foi traição patrimonial. Isso é uma traição, uma desonra. Estão entendendo? Isso é infidelidade. As pessoas colocam tudo a nível sexual. Gente, não pode. Estão entendendo? Tem gente que rouba o seu próprio marido. Eu já escutei gente assim, ele não me dá dinheiro, eu vou tirando aos poucos. E acha que está bem isso. Gente, isso é um buraco que vai abrindo assim, quando você vê, você tem uma teia servindo ao inimigo. Então, a gente tem que entender, Jesus condenou o repúdio, isso tudo é repúdio. Paulo ensinou que quem sofre abandono e infidelidade está livre para se casar novamente. A igreja deve agir com justiça, misericórdia, protegendo os que sofrem de abuso e violência, não impondo culpa indevida sobre aqueles que buscam um novo começo. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram de Jesus Cristo. O tribunal de Deus é justiça, graça e misericórdia. Então, nós temos que ter cuidado. Nós não somos juízes, nós somos reparadores de brecha. A unção de Isaías 61 está sobre a igreja e está sobre cada um de nós que fazemos parte desse corpo. É libertar os cativos, é apregoar o ano aceitável do Senhor, é a unção que despedaça o jugo. Essa unção é a unção do corpo de Cristo presente na terra que faz a diferença. Não julgue. Ouça a história e cada um tem uma história para contar. E às vezes você vai escutar histórias muito difíceis, muito pesadas, e você vai ter misericórdia tanto de um quanto de outro. Ontem eu estava contando para minha cunhada, que é psicóloga, que eu tive uma história tão pesada, e até hoje isso nunca mais saiu da minha mente, irmãos. Esse casal, pensa num homem assim, lindo, que parece aquelas imagens de Jesus Cristo, louro de 1,90 m. Pensa, era o homem. Um dia, a mulher dele parecia... A esposa dele parecia até a Cláudia Raia, alta assim, um pouco mais cheia, né? Mas ok, simpático. E aí, eles eram um líder de adolescentes na igreja. Não era a minha igreja, tá? Nessa igreja eu fazia um trabalho lá. Era fora do Rio de Janeiro. E um dia,
Ela ligou para mim dizendo que ela pegou um cheque de uma casa de massagens. Gente, a mulher entrou em desespero. Olha, quando ela me contou isso, na hora, eu senti uma pena daquele moço, uma misericórdia, que eu falei, gente, mas ele fez isso, mas por que eu tô com pena dele e não tô com pena dela? Ai, Senhor, eu tô ficando maluca. Comecei a orar. Fui sentar para conversar. Quando eu escutei a história, eu fiquei assim, meu Deus, isso existe? Eu fiquei chocada. Eu falei, gente, ela levou esse homem a esse caminho de morte. Ela foi 70% culpada. Aí eu não vou dizer isso para ela, né? Aí sentamos, conversamos, foi aquilo. O homem chorava. Olha, eu tive tanta misericórdia, por isso que a gente tem que escutar o lado 1 e o lado 2. Ninguém pode tomar partido diante disso. Ah, fulano fez isso. A tendência é ficar com raiva. Não pode. Quem vai aconselhar não pode ter raiva de nem lado A nem lado B. Pode ficar indignada, triste, chateada, mas não pode julgar, não pode tomar partido nem de um nem de outro. Tem que ouvir a história e os dois lados e pedir a sabedoria do céu. Como é que a gente resolve isso? Amém? Porque quando a gente tá... Por isso que eu não vejo mais nenhum dessas novelas. Tem novela que a pessoa às vezes torce para o outro ficar com a outra, né? Torce para o adultério. Isso daí é um sentimento que fica na nossa cabeça. Cuidado com isso, porque o nosso cérebro, eu já falei, não sabe o que é presente, passado e futuro. Nosso cérebro entende a emoção que a gente está jogando aqui para dentro. Cuidado com o que você assiste, que aquilo vai se tornando, sabe o que? Uma informação dentro de você. E aí você precisa de direção de Deus para julgar aquela causa e ter a sabedoria para como lidar com aquela situação e pedir ajuda a uma segunda pessoa, uma terceira pessoa também. Porque tem casos que é uma torre de Babel tão alta que você sozinho não consegue arrancar a pessoa de lá. Tem que ter mais pessoas e a autoridade da igreja, que é o pastor da igreja. É o pastor da igreja. Amém, irmãos? Vamos orar pelos nossos pastores, para que eles sejam um sacerdote da boa. Não era assim, quando o povo... O que Jesus disse para aqueles leprosos? Vai lá e apresenta ao sacerdote para ele ver que realmente vocês estão curados e vocês oferecem oferta. É da boca do sacerdote que vem dizer, está curado da lepra, não está curado da lepra, oferece sacrifício tal, oferece sacrifício pelo pecado. E hoje é diferente? Não. É igual. Nós temos na nossa igreja 2 pastores. Amém? Amém? Vamos levantar. Vamos agradecer ao Senhor. Que vocês entendam a diferença. Se alguém tem alguma pergunta,